Fala família do Crítica Brasil, tudo bem com vocês? Léo de volta na área para mais um vídeo de sexta-feira e hoje já deixa aí seu dedo no like, compartilha o vídeo porque o tema é bem pesado, é um tema muito importante, dos crimes que ficaram por baixo do pano envolvendo a família Bolsonaro. Primeiro vamos falar das perícias envolvendo os celulares de Adriano da Nóbrega. O que aconteceu? Para quem não lembra, o Adriano da Nóbrega é um miliciano ex-BOP ligado à família Bolsonaro, que inclusive recebeu a medalha Tiradentes quando o Flávio Bolsonaro era deputado a pedido do seu pai Jair, na época, né, que ele detalhou em palavras como herói nacional. O engraçado é que dos 9 celulares apreendidos, só encontraram informações em 3 deles. E essas informações eram relativas ao quê? Arsenais de fuzis, ameaças a desafetos, ligações com a milícia, em especial envolvendo o escritório do crime, que foi o responsável pela morte da ex-vereadora Marielle Franco. Outra coisa muito engraçada que a gente tem que parar para refletir desse caso é que ele foi morto numa operação pela Polícia Federal, como todos lembram, quando o ex-ministro da Justiça era o Sérgio Moro. O que acontece? Ele já sabia da operação, inclusive nas mensagens ele já estava dizendo que estava fugindo dessa operação que aconteceria. E isso é um traço fortíssimo aí de que teve vazamento de informação, sim. Isso é muito pesado, é muito triste a gente ver que houve vazamento de informações da Polícia Federal. Como está atualmente o caso das rachadinhas? As denúncias de rachadinhas foram feitas contra o Flávio Bolsonaro no ano de 2020 pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. A denúncia envolvia práticas irregulares nos anos de 2003 até 2019. Fabrício Queiroz, ex-policial militar aposentado, foi apontado como principal suspeito do encabeçamento do esquema das rachadinhas. O que era a rachadinha? A rachadinha era quando você contrata um funcionário para o seu gabinete, aí você recebe cerca de 80% do salário, 90% do salário dele e devolve 10% para ele sem ele fazer nada. Teve um relatório da Coaf, inclusive, que apontou aí uma movimentação de cerca de 1,2 milhões entre janeiro de 2016 e 2017. Inclusive, foi essa quebra de sigilo, a quebra de sigilo dessa época, que apontou aí irregularidades fortíssimas e também pegou os 89 mil depositados pelo Fabrício Queiroz na conta da Micheque, que não foi explicado até agora pelo Bolsonaro. Ele diz que isso envolvia um empréstimo de 40 mil para ele ao acusado de rachadinhas, ao Queiroz. E o que acontece? O que ocorre? Nada, nenhuma quebra de sigilo mostra esses 40 mil. Não existe. Esse caso das rachadinhas ele foi arquivado, ele não teve o julgamento de mérito, ou seja, não foi julgado se teve culpa ou não do Flávio Bolsonaro, não foi apreciado o caso concreto, melhor dizendo. E isso aconteceu porque o STJ anulou todas as provas, afirmando que o juiz titular da época, o juiz que deu a decisão da quebra de sigilo, não a fundamentou o suficiente para que ocorresse essa quebra de sigilo. É interessante que só depois de colhidas todas essas provas bombásticas que foram lá e anularam todas elas, anularam todas. As evidências sobre a prática dos crimes, elas são muito fortes e são mais do que claras. O que acontece é que as provas foram consideradas ilegais pelo STJ, e aí numa argumentação extremamente pobre sobre o que aconteceu, falando que a decisão do juiz não foi fundamentada. Isso realmente é deplorável e é preocupante. Vale lembrar que esse processo ele corre em sigilo, né? Todo esse trâmite ele corre em sigilo, ocorreu em sigilo e ainda tem sigilo sobre o processo. E o que acontece? Pode sim, a qualquer momento, o MP do Rio de Janeiro abrir uma nova denúncia contra o Flávio Bolsonaro, só que com provas novas. Essas provas anteriores não servem mais. Agora vamos falar sobre o caso de corrupção no MEC e toda aquela roubalheira no FUNEB. O ex-ministro Milton Ribeiro, o que ele fez? Ele foi lá e autorizou pastores, 2 pastores da igreja evangélica, a pedirem propina em troca de obras nas escolas pelo governo federal. E isso ficou provado aí através de áudio que vazou na época, eu creio que todo mundo lembre. Tem um relato de um empresário do ramo de construção civil que detalha extremamente todo o esquema de corrupção. Inclusive ele falou que 5 milhões da primeira parcela dos 50 milhões envolvendo a propina que foi oferecida a ele seriam escondidas nas rodas de uma caminhonete. E o engraçado aí é que todas as datas de reuniões que ele detalhou, que ele falou ali, que ele deu depoimento, batem exatamente com a agenda dos 2 pastores. Agora vamos falar sobre as vacinas. O que aconteceu no caso das vacinas? A gente teve aí na CPI fortes evidências, fortes indícios de que houve pedido de propina de cerca de $1 por cada dose de vacina vendida, dose da AstraZeneca, que era vendida pelo laboratório da Covaxin. E também tem uma outra questão muito engraçada, que o ex-ministro Pazuello, né, o ex-ministro da Saúde,
o que ele fez? Ele fez uma reunião extraoficial, fora de sua agenda oficial, negociando 30 milhões de doses da Coronavac. E depois o que acontece? Elas são formalmente oferecidas ao governo federal por 3 vezes o seu valor. Agora vamos falar sobre os superintendentes afastados da Polícia Federal. Em primeiro lugar, teve o Alexandre Saraiva, que foi afastado da superintendência da PF logo um dia depois de oferecer queixa-crime ao STF sobre o Ricardo Salles, envolvendo aí fortes propinas, fortes indícios de corrupção em esquemas ilegais de madeireiras lá no Amazonas. Hugo de Barros Correia, ele foi afastado após presidir inquéritos que tinham como alvo o Jair Renan Bolsonaro. O que esses inquéritos falavam? Sobre fake news e propinas e corrupção no Ministério da Saúde. Márcio Nunes de Oliveira. O que o Márcio Nunes de Oliveira fez? Ele coordenava a Diretoria de Investigação e Combate à Corrupção. Esse órgão tinha o nome Luiz Flávio Zampronha. O que esse setor fazia? Ele investigava casos envolvendo fake news e financiamento de atos antidemocráticos, que a gente viu muito acontecendo aí recentemente. Isso aí foi alvo de noticiário muito recentemente e infelizmente a gente vê aí que tem muita interferência política do Bolsonaro dentro da cúpula da Polícia Federal. Isso é um fato. Além disso, ele presidia inquéritos que investigavam parlamentares com eventuais suspeitas de desvio de dinheiro público, entre eles, curiosamente, o Carlos e o Flávio Bolsonaro. Ricardo Saad, ele coordenava investigações que falavam sobre ligações entre as milícias do Rio e a família Bolsonaro. Engraçado que foi daí que bombou a investigação que soltou as irregularidades na conta do Flávio Bolsonaro e de Fabrício Queiroz, e o Bolsonaro se queixava alguns dias antes de seu afastamento sobre a sua atuação na Polícia Federal. Dominique de Castro Oliveira, ela perdeu seu cargo na Interpol logo após expedir um mandado de prisão internacional contra o blogueiro bolsonarista Alan dos Santos. Ela foi a terceira demitida nos casos envolvendo o blogueiro. Agora vamos falar sobre os sigilos do Bolsonaro. Lembra lá dos casos de corrupção do MEC? Então, todas as reuniões entre o Bolsonaro e os 2 pastores envolvidos estão em sigilo. Estranho, né? O processo administrativo contra o ex-ministro da Saúde, Pazuello, também está em sigilo, aquele lá envolvendo o seu apoio a atos políticos com Bolsonaro, o que é ilegal para alguém do Exército. O cartão de vacinação do Bolsonaro também está em sigilo. O registro dos acessos de Carlos e Eduardo Bolsonaro ao Palácio do Planalto também estão em sigilo. E finalmente aqui vamos falar de mais um sigilo gravíssimo, sobre a viagem de Bolsonaro à Rússia. Isso daí está também em sigilo. E tem muita coisa aí que tem que ser respondida dessa viagem. Muitas coisas mesmo. Inclusive conversas ali que ocorreram entre o Putin e o Bolsonaro. Muita coisa não veio à tona e tem que vir à tona. Agora vamos falar rapidinho de todos os emparelhamentos que o governo Bolsonaro fez, porque sem investigação não tem corrupção. A Procuradoria-Geral da República, que além de ser o primeiro presidente a não respeitar a lista tríplice, ele indicou por 2 vezes aí o Augusto Aras, que arquivou mais de 100 denúncias contra ele. Segundo especialistas, a própria Polícia Federal foi alvo aí do maior escândalo, da maior interferência por parte do governo na sua história, na história da República Federativa do Brasil. O INPEC, que é um Instituto de Pesquisas Espaciais que teve sua verba zerada após ele soltar ali relatórios sobre escândalos envolvendo a devastação, o desmatamento na Amazônia. O próprio presidente do órgão, Ricardo Galvão, chegou a ser exonerado pelo Bolsonaro. O IBAMA, que perdoou aí recentemente 16,2 bilhões de reais em multas ambientais envolvendo de desmatamento até transporte de madeira ilegal. A FUNAI, que perseguia funcionários que faziam protestos contra o Bolsonaro. O INEP, que é o órgão que regulamenta o Enem, que cria o Enem. Trocaram todos os cargos de direção depois de denúncias de assédio moral contra superiores hierárquicos. Olha que coincidência. A Anvisa, em que o Bolsonaro inclusive pediu lista das pessoas que estavam relacionadas à liberação das vacinas de Covid. Graças a Deus essas pessoas conseguiram agir. Por medida provisória, ele desmontou o próprio COAF logo após dele soltar todas as bombas das rachadinhas envolvendo seu filho Flávio Bolsonaro. Outra coincidência muito engraçada, né? Não é engraçado não, é triste e é lastimável para uma república, para um país democrático. Vocês viram tudo isso que o Bolsonaro fez de crime, né? Num arrastão muito rápido que eu falei aqui para dar tempo, mas vocês viram que tudo isso acabou não dando em nada, certo? Agora veja o caso do governador de Alagoas, Paulo Dantas, por exemplo. Ele foi afastado do seu cargo justamente por investigações envolvendo a suposta prática de rachadinhas na Assembleia Legislativa de seu estado. Porém, são investigações ainda sem prova nenhuma, sem nenhuma fundamentação ali que seja palpável,
e o cara foi afastado. Você sabe por que ele foi afastado? Diferente do que aconteceu aí com todos os casos envolvendo o Bolsonaro e a família Bolsonaro. E lembrando que o caso está em segredo de justiça, viu? Ele está tramitando em segredo de justiça, então não tem nem como a gente ter acesso a informações que seriam de interesse público. Porque ele está tentando a reeleição ao governo do seu estado contra um candidato apoiado por Arthur Lira, aliado de Bolsonaro, aliado público de Bolsonaro, e também aí a gente vê que é muito triste que é um meio deles tentarem atingir a candidatura do presidente Lula. Bom, família, o vídeo de hoje fica por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Por isso eu peço que se você gostou, deixa aqui seu like, compartilha o vídeo com seus amigos e principalmente vai aqui embaixo, clica no link do meu canal do YouTube, Leonardo Calfa, seu companheiro aqui, vai deixar aí, se inscreve lá para dar uma força para quem bate de frente com esses fascistas, para quem luta pela democracia em um momento tão essencial para a manutenção do nosso Estado democrático de direito. Gente, a gente está no momento mais importante da história da nossa República Federativa do Brasil desde a redemocratização. É muito importante o apoio de todos, beleza? Tamo junto, família, forte abraço e até a próxima sexta.